A Guerra Civil Espanhola. Para entendermos a Guerra Civil Espanhola, precisamos voltar um pouco no tempo para recapitularmos o que se passava no mundo e principalmente na Espanha, para eclodir uma guerra civil lá. A Espanha, do século XVI até o século XVIII, foi a maior potência do mundo. Quando não a maior disparada, estava pelo menos sempre ali figurando entre as maiores. E nisso, ela construiu um gigantesco império colonial, onde mais de 60% das Américas pertencia a ela. Só que, no final desse período, o poder da Espanha começou a decair. Começando pela derrota na Guerra dos 7 Anos, onde a Inglaterra se consolidou como a maior potência do mundo. Nesse meio tempo, a Espanha passou por umas desventuras ao se aliar com a França em conflitos contra a Inglaterra, para conseguirem recuperar algum prestígio. E eles até que conseguiram machucar a Inglaterra em uma coisa ou outra. Por exemplo, ajudaram os Estados Unidos a conseguirem sua independência. Mas isso meio que acabou quebrando a economia das duas. Nessa brincadeira, inclusive, a França sofreu a Revolução Francesa na virada do século XVIII para o XIX, que por sua vez culminou nas Guerras das Coligações, onde as nações se juntavam para combater a Revolução Francesa. Depois que Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França e intensificou as Guerras das Coligações, a Espanha foi quem mais se ferrou. Primeiro porque a Espanha esteve do lado da França durante boa parte desses acontecimentos, o que levou a Inglaterra a destruir a marinha espanhola na Batalha de Trafalgar e ainda levou a própria França a trair e a invadir a Espanha, mergulhando o país em uma guerra dentro do seu próprio território. Estando afundada em uma guerra na Europa e tendo sua frota naval afundada, a Espanha perdeu quase todas as suas colônias nas Américas. No século XIX, a Espanha começou perdendo quase todas as suas colônias, e enquanto todas as outras potências estavam se desenvolvendo e se industrializando, a Espanha passava por uma crise sucessória entre os carlistas, que eram mais conservadores, contra os isabelinos, que eram mais liberais. Que inclusive resultou nas guerras carlistas, que meio que foram guerras civis antes da Guerra Civil Espanhola. E também teve várias outras crises, entra regime, sai regime, volta regime, entra outro regime, sai de novo outro regime. Passou por uma pandemia, não conseguiu quase nada na partida da África, e para coroar, no final do século, a Espanha ainda perdeu tudo que eles ainda não tinham perdido de colônias ao ser derrotada numa guerra contra os Estados Unidos. E no final disso tudo, a Espanha era só mais um país atrasado e de importância secundária na Europa. E como é que a Espanha saiu dessas crises políticas? Simples, ela não saiu. Durante todo esse tempo de humilhação atrás de humilhação ou de fragmentações internas, eles foram empurrando de barriga essas crises. Sempre tentando conciliar todo mundo, mas sempre dando uma solução feita para agradar ambos os lados, mas que no final não agradava nenhum nem outro. Por exemplo, eles haviam implantado uma política chamada de turnismo, ou El Turno Pacífico, onde praticamente toda a eleição era sistematicamente e abertamente fraudada para dar uma alternância entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Como se isso tudo não bastasse, a Espanha também começou a apanhar para resistências anticoloniais locais na Guerra do Rif, no Marrocos. Com todas essas crises do regime político na Espanha, começaram a surgir vários grupos de esquerda para zaralhar no país também, como os comunistas, os sindicalistas, os anarquistas, os republicanos e até separatistas de determinadas regiões, como a Catalunha e o País Basco. E estamos falando da década de 20. O que acontece na década de 20 quando o governo de um país está em crise e ao mesmo tempo tem esquerda rondeando e zaralhando? Isso mesmo, golpe de Estado. Que no caso da Espanha implementou uma ditadura militar, comandada por Primo de Rivera. A ditadura militar foi um momento que a Espanha começou a tender mais a tomar um lado e parar de equilibrismos para agradar todo mundo. O regime teve um caráter decididamente conservador, declarou o catolicismo como religião da Espanha, jogou no lixo várias daquelas políticas liberais e reprimiu duramente as mobilizações das esquerdas e dos separatismos. Só que a ditadura militar também não durou muito tempo, porque com a Grande Depressão, a Espanha entrou mais uma vez numa crise que fragilizou o regime político, que foi derrubado logo no ano seguinte. E um ano depois caiu também a monarquia, se iniciando a Segunda República Espanhola. Assim como a ditadura militar teve um lado, foi extremamente conservadora, o primeiro governo republicano também teve um lado, foi extremamente liberal, esquerdista, e jogou no lixo vários dos avanços políticos em direção ao tradicionalismo feitos na ditadura. E foi altamente repressiva à direita e foi altamente anticlerical, o que deixou todos os setores da direita e o povo conservador extremamente ressentidos e mobilizados. A direita, nesse comecinho da República, era dividida entre os acidentalistas, que eram mais otimistas e iludidos com a possibilidade deles darem certo mesmo na República, e os catastrofistas, que desconfiavam da coisa como um todo, que é o regime republicano. De primeiro momento, a maioria da direita tendia mais ao acidentalismo, e toda essa mobilização foi eleitoral. Com isso, na segunda eleição da República, a direita ganhou, e inverteu de novo o quadro político, dando mais uma guinada extrema para o outro lado. Vários dos avanços políticos em direção à esquerda do primeiro governo foram jogados no lixo, várias das coisas que eles haviam jogado no lixo foram resgatadas pelo novo governo. O governo foi extremamente conservador, direitista, reprimia a esquerda, atacava as greves e etc. O que também deixou os setores da esquerda extremamente ressentidos e mobilizados. A
cada novo governo da república, o povo se polarizava e se mobilizava cada vez mais para combater o lado oposto. Note que o cenário vai começando a se montar, note que vai se acumulando tanta pólvora, gasolina e gás no mesmo lugar, que se alguém acende o isqueiro ali, aquilo ali tudo explode. Mas o que foi esse acender de isqueiro? O que fez tudo aquilo ali explodir? Bem, esse governo de direita não foi um governo propriamente dito. Eles conseguiram fazer muita coisa que eles queriam, muito por graça da pressão popular, porque a direita estava pressionando as instituições, mas o próprio regime republicano em si não deixou eles formarem governo, mesmo eles tendo ganhado a eleição. E o fato das coisas terem acontecido dessa forma também foi algo que irritou ambos os lados. Irritou a direita porque ficou causando uma sensação de que as instituições do regime republicano são em si ruins e só aceitavam a democracia quando a esquerda vencia. E irritou a esquerda porque eles acharam um absurdo o fato das instituições não estarem limitando o suficiente a direita, porque mesmo assim eles ainda estavam conseguindo fazer coisas que eles queriam. E nisso, a gota d'água, o acender de isqueiro, aconteceu em 1936, quando as instituições da república dissolvem o parlamento de direita que havia sido eleito sem eles terem formado o governo e convoca novas eleições. E nessas novas eleições, a esquerda ganha bem apertadinho e com várias acusações de fraude no processo eleitoral, mas aí eles deixam formar governo. A essa altura, a esquerda estava bem mais radicalizada e com sangue nos olhos para fazer um expurgo das instituições contra todos os elementos da direita. E a direita, por sua vez, estava não reconhecendo essas novas eleições como legítimas e também estava com sangue nos olhos contra o regime republicano pelo golpe eleitoral que eles acabaram de sofrer. A essa altura, a direita inteira já tinha virado catastrofista e o programa político inteiro dela era abertamente derrubar o regime. A violência política começou a escalar por ambos os lados. E nisso, o estopim aconteceu em julho de 36, quando assassinaram um tenente da Polícia Armada Republicana que tinha ligações com milícias socialistas. Os assassinos responsáveis e as motivações até hoje não são totalmente claras, mas 2 dias depois, a Polícia Republicana decidiu se vingar, organizou uma operação contra o parlamentar direitista e principal nome da oposição, José Calvo Sotelo, onde eles o capturaram e o executaram. A polícia oficial do regime executou o principal nome da oposição. Esse foi o acender de isqueiro. 5 dias após isso, no dia 17 de julho, alguns setores do exército e direitistas infiltrados nas instituições deram um golpe de estado para derrubar a república. Porém, esse golpe saiu todo desengonçado e improvisado, e os republicanos conseguiram interceptar parcialmente. Com os dois lados armados, mobilizados, ambos partindo para o combate e nenhum se entregando, se inicia assim a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil foi travada entre dois lados. O bando republicano, que defendia o regime republicano contra os sublevados, que tinha um caráter profundamente urbano, secular, anticlericalista, em especial anticatólico, e revolucionário contra as instituições tradicionais como a aristocracia. Tanto a classe operária urbana quanto a burguesia urbana, industrial, empresária, profissionais liberais, ficaram todas do lado republicano. Do seu lado tinham os comunistas, tanto trotskistas quanto stalinistas, que se odiavam entre si e até ontem estavam se matando entre si, mas se uniram contra o inimigo em comum. Tinham os anarquistas e os anarcossindicalistas, que também odiavam os comunistas e até ontem estavam se matando entre si e vice-versa. E tinham também os identitários catalães e os identitários bascos. E tinham os cosmopolitas e liberais, inclusive liberais de direita e centristas. E eles eram apoiados pelos principais partidos de esquerda, por intelectuais e universitários, por brigadas internacionais, pela União Soviética e pelo Sindicato dos Operários, que não é por menos também, afinal a direita vivia reprimindo brutalmente as greves e tacando terror nos sindicatos. O bando republicano tinha como vantagens uma marinha melhor, mais tanques, uma infraestrutura melhor, e controlavam as principais cidades da Espanha, incluindo as cidades industriais, o que permitiam eles produzirem suas armas, seus veículos e munições localmente, além de esses serem também os pontos mais densamente povoados da Espanha, com mais potencial de mobilização de voluntários. E por outro lado, eles tinham como sua principal desvantagem o fato de seu exército ser totalmente desorganizado, juvenil, e o fato de suas fragmentações internas atrapalharem eles muito mais do que as fragmentações dos nacionalistas atrapalhavam eles. E do outro lado estava o bando nacionalista, que defendia a sublevação contra o regime republicano. O bando nacionalista tinha um caráter profundamente rural, confessional religioso e contra-revolucionário, contra a república e a favor de várias instituições tradicionais da Espanha que o regime republicano aboliu ou queria abolir. Os grandes aristocratas, latifundiários e a burguesia rural obviamente ficaram do lado nacionalista, mas uma massa enorme do povo comum, como trabalhadores rurais, camponeses e várias pessoas pobres conservadoras, que só queriam praticar sua religião em paz, também ficaram do lado dos nacionalistas. Do seu lado tinham os monarquistas,
nacionalistas, tanto os carlistas quanto os isabelinos, que se odiavam e até ontem estavam se matando entre si, mas se uniram contra o inimigo em comum. Tinham também os falangistas e os nacionais sindicalistas, que também odiavam os carlistas tradicionalistas e vice-versa. E tinham principalmente os nacionalistas do exército, que eram anticosmopolitas e centralistas castelhanos, antisseparatismos e antirregionalismos. E eles eram apoiados pelos principais partidos de direita, por várias ditaduras anticomunistas, incluindo essas duas aberrações aqui, e incluindo Portugal, e nada mais nada menos do que o nosso Brasilzão. E também eram apoiados pela Igreja Católica, que não é por menos também, afinal a República era extremamente violenta contra a Igreja. O bando nacionalista tinha como vantagens uma força aérea melhor, tinha um exército de solo muito mais eficiente e letal, porque era bem mais cascudo, mais treinado, mais experiente, mais disciplinado. Eles tinham, por exemplo, ao seu lado os africanistas, os mouros, que eram o setor mais poderoso do exército espanhol, mas por outro lado, eles tinham como principal desvantagem o fato de que, de primeiro momento, eles só ocuparam regiões rurais e pobres da Espanha. Até tinham cidades ricas e de importância cultural, mas não tinham um grande núcleo urbano e industrial igual tinham os republicanos. A sublevação começou tomando todo o protetorado espanhol do Marrocos. O plano era todo o bando nacional se coordenar para fazer sublevações em todas as principais cidades quase ao mesmo tempo, cruzar o Estreito de Gibraltar do Marrocos para a Espanha com todo o exército africanista e consolidar um golpe rápido e fulminante, passando o cerol na República, pegando todos eles desprevenidos. Ao sul, os nacionalistas se sublevaram em Córdoba, Sevilha, Cádiz e Granada. Eles também tentaram se sublevar em Jaén, Almeria e Málaga, porém nessas três eles foram interceptados. Em Málaga, inclusive, com grande apoio da poderosa marinha que os republicanos tinham. Os republicanos também tentaram interceptar a sublevação nacionalista em Sevilha, mas os nacionalistas, sob o comando de Capodidiano, estavam muito mais pesadamente armados e massacraram a polícia e milícia republicana que tentaram resistir à sublevação. Ao mesmo tempo, em várias regiões do norte, os milicianos carlistas comandados por Emílio Mola também começam a fazer a sublevação, começando por Navarra e capturando toda a região de Castela Velha, Leão e Galícia. No País Basco, a sublevação consegue surpreendentemente capturar toda a província de Álava. No Aragão, os sublevados também conseguem capturar Zaragoza e Teruel. Nesse meio tempo, o líder geral da rebelião, José Sanjurjo, acaba morrendo num acidente aéreo logo no terceiro dia de guerra. O número 2 dele, que assume o posto de líder geral do bando nacionalista, é o general Francisco Franco. E por falar nele, Franco tenta pôr em prática o seu plano de desembarcar com os africanistas na Espanha. Porém, os republicanos, com a sua marinha mais poderosa, conseguiram bloquear o trânsito do Estreito de Gibraltar, impedindo a chegada dos africanistas na Espanha. Se eles não tivessem conseguido bloquear os africanistas, todo o plano dos nacionalistas teria dado certo e provavelmente os republicanos perderiam a guerra ali mesmo. A sublevação acontece também nas Ilhas Canárias, nas Ilhas Baleares e até no Albacete. Porém, os republicanos bombardeiam e recapturam a cidade de Albacete de volta. Recapturam também a ilha de Ibiza e conseguem interceptar a sublevação na ilha de Minorca. Nas principais cidades Madrid e Barcelona, os republicanos também interceptam e o golpe falha miseravelmente, assim como em Valência, Gijón, Santander, Badajoz e nas já citadas Málaga, Almeria e Jaén. Nas províncias básicas da Guipúzcoa e da Biscaia, os republicanos também conseguem interceptar a sublevação em Donostia e em Bilbao. Os republicanos também bloqueiam um avanço que os nacionalistas estavam tentando fazer pela Serra de Guadarrama, para ajudar os sublevados de Madrid. Em Madrid, onde o golpe foi interceptado, o quartel de La Montaña, onde estavam os nacionalistas, foi cercado e bombardeado pelos republicanos. Os importantes líderes nacionalistas, Joaquim Fanjul, de Madrid, e Manuel Godet, de Barcelona, foram capturados e executados. Em Guadalajara, os republicanos recapturam a cidade onde a sublevação tinha dado certo. Em Toledo, onde a sublevação havia sido interceptada, os milicianos carlistas, comandados pelo coronel Moscardó, se refugiam no Alcázar e são cercados pelos republicanos, iniciando assim o cerco ao Alcázar de Toledo. Nesse cerco, os republicanos superam numericamente os carlistas de mais de 10-1, mas os carlistas, ultra leais, obstinados e sem nenhum medo da morte, se recusam a se render. A mesma coisa aconteceu no norte, em Oviedo, onde a sublevação também tinha sido bem sucedida, e os republicanos contra-atacam e também conseguem cercar a cidade. E os falangistas também se recusam a se render lá. No Aragão, apesar dos nacionalistas capturarem as principais cidades, os republicanos avançam pela Catalunha e o Aragão fica dividido no meio. Em cerca de 10 a 14 dias depois, os nacionalistas conseguiram furar o bloqueio de Gibraltar pelo ar, transportando os africanistas para a Espanha por aviões, já que eles tinham superioridade aérea. Durante os dias 28 de julho a 5 de agosto, a ponte aérea começa a desembarcar em massa os soldados africanistas em Sevilha, e já com o apoio deles, os nacionalistas começam a campanha da Extremadura. Os nacionalistas do sul, sob o comando do falangista Juan Diague, avançam em direção ao norte para tentar conectar os territórios com os sublevados do Emílio Mola. E nisso acontece a primeira grande batalha da guerra, aqui em Badajoz.
Os republicanos eram quase 2 vezes mais numerosos do que os nacionalistas. Porém, os nacionalistas contavam com o apoio dos africanistas, de mercenários marroquinos e de sua superioridade aérea para bombardear posições. E mesmo em minoria conseguiram estraçalhar as defesas dos republicanos, capturando a cidade em um dia e conseguindo conectar os territórios sublevados. A resistência republicana que estava em Badajoz fugiu para Portugal, mas como Portugal era muito amigo do bando nacional, eles capturaram esses republicanos refugiados e devolveram nas mãos do coronel Diagué, que fuzilou todos eles sem dó nem piedade. Um fator de destaque dessa guerra civil que ficou evidente nesse massacre de Badajoz foi a violência e a selvageria de ambos os lados. Os nacionalistas de Juan Diagué executavam republicanos capturados e já rendidos, com requintes de crueldade, inclusive entrando em hospitais e executando soldados hospitalizados. Esse massacre fez ele ficar conhecido como o açougueiro de Badajoz. Em todas as áreas que a sublevação dava certo, os nacionalistas passavam fogo em todo mundo que era ligado ao governo republicano. Matavam políticos, matavam oficiais do exército, matavam policiais fiéis à república, matavam maçons, burgueses ligados ao regime, passavam fogo em todo mundo que eles soubessem que fosse de esquerda, professores, intelectuais, invadiam cadeias e chacinavam os presos, tacavam fogo nos sindicatos. Isso sem contar os bombardeios que eles aplicavam contra as zonas republicanas, para aterrorizar todo mundo. Bombardeios esses que acabavam matando também muitos civis inocentes e destruindo toda a cidade. Os republicanos foram igualmente violentos e sanguinários nas cidades onde eles conseguiram interceptar a sublevação. Os republicanos faziam massacres contra membros do clero católico, incluindo padres, bispos, seminários, monges e freiras. Massacravam também os leigos católicos que não faziam parte do clero. Vários foram executados pelo simples fato de serem católicos e de terem um crucifixo ou um medalhão de Nossa Senhora. E também massacravam políticos de direita, familiares de generais do lado nacionalista. Faziam todo tipo de brutalidade, tortura, humilhações públicas, etc. Isso sem contar as vezes que eles destruíam a própria cidade deles para fazer terra arrasada, ou faziam atentados contra edifícios no geral que tinham alguma ligação com a aristocracia e o clero, queimavam igrejas, conventos, mosteiros, palácios de aristocratas. A brutalidade e a selvageria de ambos os lados era extrema, o que mostra que realmente a Espanha não havia entrado numa guerra civil por acaso. Ela realmente tinha batido num ponto de ebulição de ódio e de polarização política. Mas uma diferença dos dois nessas matanças era que os republicanos eram muito mais passionais, raivosos, vingativos, descentralizados, e a violência deles era muito mais espontânea e caótica. Enquanto que, por outro lado, os nacionalistas eram muito mais cruéis, frios, impiedosos, objetivos, e a violência deles era muito mais inescrupulosa e calculada. Essa diferença foi chave porque a violência dos republicanos fez muito mais barulho e escandalizou muito mais gente mundo afora, e com isso fez eles ficarem com a pecha de lado mais aloprado e mais criminoso da guerra. Voltando na guerra, a sublevação finalmente chega no território do Sidi Ifni, na África. Na frente do norte, os nacionalistas sob o comando do Emílio Mola avançam contra Guipúzcoa e acontece a Batalha de Irún. Os republicanos e bascos até conseguem matar um coronel nacionalista no meio da batalha, mas no fim os nacionalistas vencem, capturando a cidade e cortando a fronteira republicana do norte com a França, deixando eles ilhados e cercados. Por falar em ilha, os republicanos, com o apoio de sua marinha, desembarcam na ilha de Mallorca para tentar recuperar ela. Mas mesmo em minoria, os nacionalistas conseguem se defender e expulsar eles da ilha. Os nacionalistas também conseguem recapturar a ilha de Ibiza. Longe da Europa, os nacionalistas também fazem a sublevação chegar na ilha de Fernando Pó e no Saara espanhol, uma das poucas colônias espanholas na África. Porém, em Rio Muni, parte continental da colônia da Guiné Espanhola, o governador colonial resistiu à sublevação e se manteve fiel à república. Na frente do norte, com a queda de Irún, os bascos recuam na Guipúzcoa e deixam a cidade de Donostia aos nacionalistas sem uma batalha, porque eles amavam a cidade deles e estavam com medo de, se acontecesse uma batalha, ela acabasse sendo destruída em bombardeios. Nesse recuo, os anarquistas tentaram tacar fogo na cidade para fazer terra arrasada, porém os próprios bascos abrem fogo contra seus próprios aliados e matam eles para impedir a destruição da cidade. E os nacionalistas avançam e capturam toda a Guipúzcoa. Os republicanos concederam ao País Basco o direito à autonomia. E nisso, os bascos formaram o seu próprio exército e juraram dar o sangue na guerra civil para combater os nacionalistas e protegerem essa sua conquistada autonomia. Apesar do lado republicano como um todo ser anticlerical, queimar igrejas, perseguir, matar padres, etc., os bascos eram uma exceção. Os bascos eram católicos à vera e usaram dessa autonomia deles para resguardar os direitos da igreja na região do País Basco. E isso deixou os nacionalistas na frente do norte numa situação delicada, porque eles não estavam lutando contra um inimigo aloprado, revolucionário que odeia a igreja. Eles estavam lutando contra um irmão de fé, que até pouco tempo atrás era ultra amigo deles e que só estava na posição de inimigo porque eles conquistaram a autonomia, queriam manter ela e os nacionalistas queriam tirar ela deles para dominar a região deles. E isso causou um pequeno impasse no norte porque os carlistas que estavam lá
ainda tinham afinidades e relações ambivalentes com os bascos. E também porque os bascos também tinham a mesma resiliência e paixão pela própria causa que tinham os próprios carlistas, por exemplo, que faziam eles resistirem ao cerco do Alcázar. E na virada de setembro para outubro, os nacionalistas avançam e furam os cercos republicanos contra Oviedo e contra o Alcázar de Toledo, onde mesmo os sublevados estando em minoria de quase 10-1 nas duas cidades, eles foram insistentes e conseguiram resistir aos cercos republicanos até a chegada dos africanistas de Franco, emplacando duas derrotas humilhantes ao lado republicano e capturando de vez ambas as duas cidades. A sublevação golpista deu uma chacoalhada tão tensa na Espanha que a burguesia urbana, liberal e maçônica, que na teoria era dona do regime republicano, ficou completamente paralisada e em pânico e fugiu, se escondeu e deixou tudo que ela tinha para trás, ficando a guerra inteira apenas dando apoio tímido à resistência republicana. E com isso, aconteceu literalmente uma revolução anarquista na Catalunha e no Aragão, onde a CNT aproveitou que a burguesia deixou toda a propriedade para trás e simplesmente pegou toda a propriedade dela e coletivizou tudo, implementou um regime de autogestão anarquista baseado em comitês e assembleias populares, aboliu a propriedade privada, aboliu a moeda, planificou a produção, aboliu o governo, e até criaram uma coluna de milicianos própria, a coluna do Urruti, sob liderança de Buenaventura do Urruti, e simplesmente tomou o protagonismo da resistência contra o bando nacionalista na Catalunha e no Aragão. A maioria das medidas mais alopradas, crimes e selvagerias do lado republicano, tipo massacres de padres e de fiéis católicos, aconteceram justamente nessa zona onde havia acontecido a Revolução Anarquista. E eles não estavam nem aí, porque como a CNT instituiu um regime de autogestão sem Estado, eles não participavam de relações internacionais e nem ligavam para o que as outras nações iam pensar, só importavam os ideais deles. E por causa disso, França e Reino Unido, que tendiam mais ao lado republicano, hesitaram de entrar com apoio a eles, e declaram neutralidade. Nos mares acontece a Batalha do Cabo Espartel, onde a Marinha Nacionalista ataca 2 destroyers republicanos que estavam bloqueando o Estreito de Gibraltar. E eles conseguiram afundar um e danificar o outro, quebrando o bloqueio naval republicano. Pelos mares, os nacionalistas também enviam reforços das Canárias até a colônia da Guiné Espanhola. E eles desembarcam em Bata, conseguem capturar Rio Muni e esmagam o governo colonial que havia resistido à sublevação, terminando assim a frente colonial. A partir desse momento, acabam-se os ataques de tipo sublevação golpista, as frontes são estabilizadas e a Espanha é dividida entre o lado nacionalista e o lado republicano. Começam-se também as mobilizações em massa de ambos os lados ao alistamento, e com isso o grosso dos exércitos deixa de ter componente exclusivamente ideológico. Quem está do lado nacionalista e é convocado tem que lutar pelo lado nacionalista, mesmo que não concorde 100% com os nacionalistas. E quem está do lado republicano e é convocado tem que lutar pelo lado republicano, mesmo que não concorde 100% com os republicanos. Os nacionalistas estabelecem Burgos como sua capital administrativa, e em Burgos, Franco se declara generalíssimo da Espanha. Porém, a capital de facto do lado nacionalista, onde fica o QG do bando nacional, onde de fato ficava o Franco, os generais, os mapas e as decisões de guerra, é a cidade de Salamanca. Do outro lado, os republicanos em Madrid começam a se organizar internamente formando o Exército Popular, para tentar dar um pouco de organização a esse bando de milícias desorganizadas. A esse ponto eles começam a receber ajuda soviética. Os soviéticos mandaram tanques, aviões e agentes da NKVD, e o governo republicano simplesmente entrega 70% das reservas de ouro da Espanha para os soviéticos, em pagamento pela ajuda. Começam também a chegar as brigadas internacionais, onde voluntários de toda parte do mundo que simpatizassem com a causa se alistavam para ir para a Espanha combater do lado republicano. Na primeira semana de novembro, todos os principais generais nacionalistas sob o comando central de Franco se reúnem em Toledo e começam a se aproximar da capital, Madrid. No dia 6, o governo republicano e a burguesia liberal fogem desesperados para Valência e mudam temporariamente sua capital para lá. Os republicanos alocaram seus comandantes em 10 setores diferentes para a defesa da capital, onde os homens eram alocados de acordo com as frentes onde as coisas mais estivessem acontecendo, usando a Gran Via para a locomoção rápida. Os nacionalistas tinham um plano para tomar o coração da república. Eles iriam primeiro mover uma coluna ao sul para deslocarem as defesas republicanas para lá, e então a maior parte do exército nacional subiria secretamente pelo oeste, uma área menos defendida e não urbanizada que dá de cara no centro de Madrid, para romper rapidamente a defesa republicana e capturar a Gran Via. Porém, um dia antes da batalha, os republicanos descobriram esse plano e se anteciparam, fortificando justamente o oeste. E assim, no dia 8 de novembro, começa a Batalha de Madrid, no bairro de Casa de Campo. Quando a batalha começa, os nacionalistas dão de cara com o oeste fortalecido, mas continuam forçando o ataque por ali. No dia 9, começam a chegar as brigadas internacionais para fortalecer a posição republicana. Uma batalha já pegando fogo, e os nacionalistas simplesmente evaporam mais da metade deles no primeiro dia. E então no dia 14 também chega a coluna do Urruti, com os anarquistas da Catalunha, e os nacionalistas também evaporam mais da metade deles em bombardeios.
Enquanto a batalha incendiava a capital, do outro lado da Espanha, o líder ideológico da Falange, José Antônio Primo de Rivera, estava preso no Alicante. E então, pressionada pela Batalha de Madrid, a República acelera o julgamento dele e o condena à morte, pensando que isso iria desmoralizar os falangistas e quebrar a unidade do lado nacional. A essa altura, os nacionalistas estavam tentando atravessar o rio Manzanares, com uma campanha intensa de bombardeios aéreos às posições republicanas. Porém, os republicanos começaram a contestar a superioridade aérea nacionalista com seus novos aviões soviéticos. E por uma semana, os republicanos resistiram bravamente à travessia do rio e a batalha ficou arrastada pela Casa de Campo, de modo que os nacionalistas só foram conseguir atravessar o Manzanares e chegar ao bairro da Cidade Universitária no dia 15, onde o confronto deixa de ser tático e passa a ser uma guerra de atrito dentro do ambiente urbano, coisa que os nacionalistas mais não queriam que acontecesse. Daí em diante, a batalha foi caracterizada por combates dentro de edifícios e campos universitários, e às vezes até sala por sala, andar por andar. Inclusive numa dessas, no dia 19, um nacionalista chega até a acertar um tiro no peito do líder anarquista Buenaventura Durruti, que morre logo no dia seguinte, no mesmo dia que estava marcado o fuzilamento do Primo de Rivera, o que desmoralizou as unidades anarquistas, que começaram a se retirar em massa das frentes, quase ferrando a linha de defesa republicana. Porém, ao final dessa segunda semana de batalha, no dia 23, os dois lados estavam completamente exaustos e decidiram apenas fortificar as posições que já conquistaram, ao invés de um ir para cima do outro. E nisso, Francisco Franco se reúne com Emílio Mola, Saliquet e José Henrique Varela para uma mudança de planos, desistindo do ataque frontal. E assim, os republicanos vencem a Batalha de Madrid, conseguindo parar os nacionalistas e forçar eles a desistirem de um ataque por assalto direto e partir por uma estratégia mais de tentar envolver Madrid em um meio cerco. Essa vitória em Madrid foi lendária para a moral do lado republicano. Foi a primeira grande batalha que eles venceram na Guerra Civil e foi justo a mais importante que teve até agora. E inclusive foi nessa batalha que se eternizou o lema "No passarán", ou "Fascistas não passarão", e se tornou um verdadeiro mito fundacional da resistência republicana espanhola. Mas ao mesmo tempo, os republicanos eram tão bagunçados e incoesos que até isso causou rachas internos, porque agora os republicanos e stalinistas estavam putos com os anarquistas da Catalunha pela saída repentina deles, que quase ferrou as linhas da resistência, enquanto que os anarquistas estavam putos por não terem sido devidamente armados e equipados pelos republicanos, e nisso terem literalmente perdido o líder deles. Nisso começou-se uma campanha de difamação contra os anarquistas dentro do próprio lado republicano, pintando eles como traiçoeiros ou incompetentes. E essa campanha foi tão grande que até hoje não se sabe com 100% de certeza se o Durruti morreu mesmo de um tiro de alguém do lado nacionalista, ou se simplesmente foi traído e morto por alguém do próprio fronte, ou se morreu por um tiro que ele mesmo deu em si mesmo por acidente ou por qualquer outro motivo. Mas antes que os republicanos pudessem se empolgar muito pela vitória em Madrid, os nacionalistas voltam a pressionar fazendo a ofensiva de Pozuelo, tentando capturar a autoestrada de La Coruña para espremer Madrid ainda mais no cerco. E os republicanos conseguem se defender, mas são forçados a tomarem posições defensivas em um setor que antes era ofensivo. Os nacionalistas então começam uma campanha de bombardeio contra Madrid para abalar a moral e o emocional dos republicanos. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, porque ao invés disso a população de Madrid se radicalizou e ficou com ódio deles. Em seguida, os nacionalistas tentam uma segunda batalha no entorno da capital para capturar a autoestrada de La Coruña. E eles até avançaram bastante, porém uma forte neblina tomou conta da região nos dias, o que acabou impedindo o suporte aéreo de bombardeios. E nisso os republicanos conseguiram se defender. Os nacionalistas então tentam uma terceira ofensiva para capturar a autoestrada de La Coruña, avançando até Las Rozas até Madrid, e são novamente parados pelos republicanos. Porém, pelo menos conseguem segurar os territórios conquistados nas ofensivas, e isso fortifica a posição deles contra flancos descobertos e deixa o fronte central estagnado. Com os fracassos nos ataques a Madrid, a Itália fascista, aliada dos nacionalistas, cria o CTV, um corpo de voluntários para mandar soldados italianos para lutar na Espanha para contrabalancear as brigadas internacionais republicanas. A Alemanha nazista criou a Legião Condor, também para ajudar os nacionalistas. As duas já estavam ajudando os nacionalistas desde o início da guerra, mas antes era só mandando aviões, tanques, suporte marinho, etc. Por outro lado, os soviéticos demoraram para mandar o apoio ao bando republicano. Mas com a ajuda soviética, os republicanos tiveram a supremacia no quesito tanque de guerra e também conseguiram incomodar os nacionalistas nos ares, com seus novos aviões recebidos dos soviéticos. Mas não era suficiente para conquistar a supremacia aérea, que continuava sendo dos nacionalistas. E os soviéticos não mandaram voluntários soviéticos diretamente, mas foram eles que organizaram as brigadas internacionais, com voluntários de toda a parte do mundo. Essas ajudas dos dois lados começaram a aparecer nas batalhas. No fronte do norte, o recém-formado exército basco avança para cima de Álava e tenta capturar Vitoria-Gasteiz, mas são parados perto de Villarreal.
No sul, acontece a campanha de La Aceituna, onde os nacionalistas avançam de Córdoba em direção a Jaén, e eles até que capturam milhares de quilômetros de territórios, mas são parados perto de Andújar e não conseguem capturar Jaén. Também no sul, os nacionalistas, com ampla ajuda dos italianos, vão com tudo para cima de Málaga, atacando a cidade por todas as direções, por terra, pelo ar e pelo mar. E os republicanos, mesmo estando em maioria, são facilmente destruídos em menos de uma semana, e ainda são massacrados enquanto estavam batendo em retirada em direção à Almeria. Na frente central, os nacionalistas tentam mais um avanço contra Madrid, fazendo a ofensiva do Vale de Jarama, para tomar cidades e pontes estratégicas e cortar a ligação Madrid-Valência, para encurralar cada vez mais a capital. Essa foi uma das batalhas mais duras da guerra, que durou praticamente um mês inteiro, e mais uma vez os republicanos conseguem parar os avanços dos nacionalistas, porém falharam em todas as contraofensivas tentadas para recuperar o território perdido. Ainda na frente central, os nacionalistas tentam mais uma vez uma ofensiva em direção à capital, dessa vez pelo norte, iniciando assim a Batalha de Guadalajara, e até chegam bem perto da cidade. Porém, os republicanos lançam uma contraofensiva e mais uma vez seguram um ataque contra a sua capital. Essas duas batalhas, inclusive, foram batalhas onde a maioria dos combatentes era estrangeiro, tanto pelas brigadas internacionais republicanas, principalmente na Batalha de Jarama, quanto também pelo corpo de voluntários da Itália fascista, que por sua vez atuou principalmente na Batalha de Guadalajara. A quantidade de envolvimento internacional nessa guerra civil foi gigantesca. Pessoas de todo o mundo se mobilizaram para lutar de um lado ou de outro nessa guerra civil. Do nada, no meio de uma guerra civil na Espanha, haviam irlandeses trocando tiro com poloneses, americanos trocando tiro com romenos, argentinos trocando tiro com mexicanos, franceses trocando tiro contra outros franceses, etc. Uma coisa que foi vastamente explorada por ambos os lados e que foi crucial para a mobilização tanto interna quanto internacional foi a guerra de narrativas. O foco narrativo principal dos nacionalistas era pintar a guerra como uma guerra santa, uma grande cruzada em defesa da cristandade e da catolicidade da Espanha, contra o ateísmo, contra a maçonaria, para impedir a apostasia de uma nação católica, o que serviu para comover e mobilizar espanhóis ao lado nacionalista, mas que também comoveu muitos católicos ao redor do mundo a ir para a Espanha, lutar do lado dos espanhóis em defesa da Igreja Católica e da religião cristã, contra um regime bárbaro que massacrava católicos apenas pelo fato de serem católicos. E isso foi crucial não apenas por ter comovido e mobilizado muita gente, como também principalmente pelo fato de que a bandeira da defesa da religião em si mobiliza justamente um tipo de gente que é extremamente apaixonado e leal pela causa, obstinado e que menos tem medo da morte. Já o foco narrativo principal dos republicanos era pintar a guerra como o fronte principal do mundo onde acontecia a guerra de classes revolucionária, entre os oprimidos contra os opressores, entre os trabalhadores contra a classe dominante, o que serviu também para comover e mobilizar espanhóis ao lado republicano, mas que não apenas comoveu espanhóis, como também comoveu muitos marxistas e libertários de esquerda ao redor do mundo, a irem para a Espanha e lutar do lado dos espanhóis em defesa da revolução. Eram os trabalhadores de todo o mundo se unindo para defender seu interesse de classe. Mas outro foco narrativo que ambas disputaram muito foi a disputa de quem passaria mais a imagem de legítimo defensor da Espanha. Com todo esse envolvimento internacional, os dois lados começaram também a acusar um ao outro de ser traidor da pátria, entreguista, que estava sendo fantoche e colaborando com invasões estrangeiras. Os republicanos compararam o fato dos nacionalistas terem deixado soldados italianos entrarem no território nacional e lutarem do lado deles com a invasão da França napoleônica de 1808 contra a Espanha, e se vendiam como o lado patriota de verdade, que estava lutando contra uma nação invasora pela independência da Espanha. E os nacionalistas acusavam os republicanos de serem fantoches da União Soviética, porque eles colocaram agentes da NKVD dentro de Madrid, porque eles deram mais de 70% de todo o ouro da Espanha para a União Soviética, e também porque os soviéticos claramente mandavam e desmandavam em como funcionava o lado republicano. Mas, além de acusar eles de entreguismo e de serem fantoches, eles também tinham críticas muito mais profundas sobre o caráter anti-espanhol que tinha o lado republicano como um todo, que pegava justamente no âmago ideológico da própria concepção que eles tinham da Espanha como nação. A própria forma como os dois lados se concebiam como nação era radicalmente diferente. Os nacionalistas reivindicavam ser os defensores da Espanha de sempre, com a religião de sempre, com as instituições tradicionais de sempre, defendiam a integridade territorial espanhola, a hispanidade, a continuidade com a Espanha histórica, e que a Espanha não deveria deixar de ser espanhola. E nisso eles denunciavam o fato do bando republicano ser uma colcha de retalhos, um catado de ideologias que não tem nada a ver uma com a outra. Mas que, curiosamente, o único ponto de comum acordo que une todas elas é o ódio à Espanha. Porque tinham os anarquistas que eram pelo fim do Estado e, portanto, queriam o fim da Espanha, tinham os comunistas que eram internacionalistas e que almejavam uma revolução em que as nações são abolidas e, portanto, queriam que, em última instância, a Espanha deixasse de existir.
Tinha os bascos e catalães que queriam se separar e fragmentar a Espanha, dizendo que a Espanha não é o verdadeiro país deles. E tinham também os liberais, republicanos e esquerdistas não radicais, que até diziam defender a Espanha, mas que de acordo com os nacionalistas seria uma defesa tipo Senhorita Morello defendendo Cris. Ou seja, que emocionalmente até gostavam do próprio país, mas que, objetivamente falando, o que eles faziam era partir de um pressuposto supremacista cultural estrangeiro, que colocava o modo espanhol de ser nação como inferior, atacando a autoestima nacional e propondo uma reinvenção da pátria mediante esse novo padrão estrangeiro como sendo a solução para os problemas da Espanha, para encaixar a Espanha no padrão do mundo moderno. A denúncia que os nacionalistas faziam era que o fato de que esse bando republicano, que unia várias ideologias cujo único ponto em comum entre todas elas era o ódio à Espanha, estaria em guerra contra os amigos da pátria, contra o lado que grita Arriba Espanha. Pelo fato desse lado amar a pátria, é uma prova cabal de que a guerra dos republicanos é uma guerra contra a própria Espanha, e que todos eles eram inimigos da pátria, anti-espanhóis em seu próprio núcleo ideológico, e que esse núcleo ideológico deles não tinha sequer foco ideológico de nação. Tanto que uma das peixes de propaganda mais emblemática que eles colocaram nos republicanos era a peixe de que eles eram a anti-Espanha. O máximo que o lado republicano tentava fazer para contra-atacar essa narrativa da anti-Espanha era insinuar que a Espanha verdadeira é o povo espanhol, insinuando que a concepção da Espanha enquanto nação do lado sublevado era o que a classe dominante definiu, e não a Espanha verdadeira, que seria a Espanha das bases, das massas. O que acabou não pegando, porque só puxava de novo para a acusação de o foco ideológico dele ser de classe e não de nação. E essa narrativa da anti-Espanha, inclusive, caiu como uma luva para justificar a selvageria dos nacionalistas contra os republicanos, porque ela desumanizava o lado republicano. Afinal, eles não estavam sendo duros e violentos contra um compatriota, ou com a Espanha, o país que eles juraram amor e lealdade. Eles estavam, na verdade, fazendo isso contra a anti-Espanha, para salvar a Espanha. Então eles não estariam nem fazendo um mal necessário, eles na verdade estariam fazendo um bem ao eliminar esses anti-espanhóis do lado republicano. Estavam livrando a pátria, arrancando dela uma praga. E nessa brisa macabra deles, eles cometeram atrocidades na guerra. Tipo, no fronte do norte, os nacionalistas sob o comando do Emílio Mola iniciam uma ofensiva pesada contra Biscaia, o último reduto basco. Eles começaram com um bloqueio naval no norte para isolar ainda mais o reduto republicano, e em seguida eles fazem uma pesada campanha de bombardeios aéreos por parte das forças aéreas alemã e italiana, onde eles bombardeiam Bilbao quase que diariamente e bombardeiam até áreas civis, como Durango e a Guernica. O bombardeio da Guernica, feito pela aviação alemã, foi sem dúvidas o bombardeio de maior impacto na opinião pública mundial, que fez todo o mundo ficar escandalizado com o lado nacionalista. Porque eles não só bombardearam, eles obliteraram a cidade de Guernica, onde mais de 70% de todos os edifícios da cidade foram destruídos. Esse episódio foi tão escandaloso que até os nacionalistas rejeitam a autoria do ataque e diziam que foram os próprios republicanos que destruíram a cidade para fazer terra arrasada, porque meio que eles faziam isso sim em outras cidades do País Basco. E também causou vários problemas com o próprio clero católico e com os carlistas, que ficaram indignados com a selvageria do ataque. O bando nacionalista começa a sofrer a maior crise interna que eles tiveram na Guerra Civil. Vários dos ataques feitos por eles no fronte central haviam sido inefetivos. Um dos principais motivos que Franco acreditou que causou esses fracassos foi o fato dos carlistas e dos falangistas serem só milícias irregulares, ao invés de serem tropas regulares do exército. Os falangistas, por serem mais hardcore, duros, autoritários, até meio parafascistas, estavam aloprando muito, enquanto que os carlistas, por serem mais religiosos e justinhos, estavam não sendo tão duros quanto Franco achou que eles deveriam estar sendo. Ambos os comportamentos deles e a qualidade das tropas poderiam ser resolvidos se eles fossem tropas regulares do exército. Franco então teve uma ideia de dissolver os dois partidos e fundir ambos num só. Porém, isso causou um racha, porque os dois não queriam se misturar. Ambos, o Edidia, líder ideológico da Falange Espanhola, e o Falconde, líder ideológico do carlismo, foram radicalmente contra a fusão e trocaram farpas contra o Franco. Porém, essa crise foi rapidamente resolvida com o Franco prendendo um e exilando o outro em Portugal. Já os republicanos estavam longe de estarem em uma situação tranquila para se aproveitar da crise dos nacionalistas. Até esse momento, os republicanos não tiveram um minuto sequer sem estar em crise interna. Desconfianças internas, autossabotagem, campanha de difamações internas contra si mesmos e conflitos internos eram a regra. Isso acontecia porque aconteceu uma revolução na Catalunha. E mesmo os republicanos sendo quase todos revolucionários, eles tinham diferenças tanto práticas quanto teóricas que eram difíceis de conciliar. A principal delas era a diferença doutrinária
entre os stalinistas e os trotskistas sobre a teoria revolucionária. Os stalinistas defendiam a teoria da revolução por etapas, ou seja, que países que ainda não passaram nem sequer por uma revolução burguesa precisariam primeiro passar por uma etapa de ter uma revolução burguesa e desenvolver o capitalismo, para então só depois poder fazer uma revolução socialista, e que pular direto para a revolução socialista seria violar o processo histórico e que não é o momento. Já os trotskistas têm a teoria da revolução permanente, onde eles dizem que uma vez que o capitalismo imperialista já se consolidou no mundo, a classe operária já é consolidada como uma classe revolucionária, e que, portanto, se houver uma revolução em um país atrasado e nem sequer capitalista ainda, essa revolução precisará do apoio da classe operária, e se a coisa for de fato revolucionária, ela irá escalar em uma revolução operária automaticamente de uma vez só, ou seja, que não precisaria de etapas, e que poderia sim pular direto para a revolução socialista, que não seria nada disso de violar processo histórico, nada disso. Ou seja, com essa simples diferença, a visão que os dois tinham sobre a revolução que aconteceu na Espanha era totalmente diferente. Os trotskistas, mesmo a revolução não sendo bolchevique, mas sim anarquista, consideravam ela uma revolução legítima e de caráter operário, e que tinha que ser defendida e espalhada por toda a Espanha e tomar o protagonismo da luta da resistência contra os nacionalistas, e que, portanto, combater essa revolução seria algo reacionário, enquanto que os stalinistas achavam que não é o momento, e que tem que focar em ganhar a guerra civil primeiro, ao invés de ficar aproveitando da guerra para fazer revoluções, e aí revolução socialista seria coisa para eles verem depois. E eles tinham essa posição não apenas por causa da teoria da revolução por etapas, como também queriam que o lado republicano ficasse bem no filme aos olhos das democracias liberais. E com isso, desde o primeiro minuto que eles entraram na guerra, eles estão ativamente sabotando e minando a revolução. Na Batalha de Madrid, eles estavam controlando as armas e não armaram e equiparam direito os anarquistas e os trotskistas. Quando os nacionalistas bombardearam Madrid e o povo de Madrid se radicalizou, eles desradicalizaram o povo de Madrid com medo de haver uma revolução ali também. Fizeram toda aquela campanha de difamação contra os anarquistas. Em março, eles fizeram um concílio onde declararam abertamente ser contra a revolução e a favor da democracia liberal burguesa. Até que finalmente em maio, essa crise chegou em seu pico. Começou a haver um movimento do regime da burguesia liberal republicana, aquele mesmo regime que havia se mijado nas calças e se escondido nas duas vezes que os nacionalistas apareceram em busca deles, um movimento em direção à Catalunha para retomar o próprio controle da situação, protegidos pelos stalinistas. Em resumo, para desfazer a revolução. Aí nisso, a polícia catalã tenta retomar o controle da central telefônica de Barcelona e tirar ela da mão dos anarquistas, só que eles resistem e voam em cima da polícia. E essa resistência deles rapidamente escala em um confronto generalizado por toda a cidade, com anarquistas e trotskistas de um lado trocando tiro contra stalinistas e republicanos de outro. Essa trocação de tiro, que durou 5 dias, ficou conhecida como Jornadas de Maio, e terminou com milhares de revolucionários de esquerda mortos pelos próprios comunistas, com todas as medidas revolucionárias aplicadas nas áreas que eles dominavam sendo desfeitas, com o partido trotskista sendo banido, e seu líder, Andreu Nin, sendo torturado e morto, e com os anarquistas sendo pressionados a aceitar um cessar-fogo, perdendo sua autonomia política, e com seus membros sendo forçados a se integrar no exército republicano. E nisso, muitos deles inclusive desertaram e abandonaram seus frontes, ou porque odiavam estar submetidos à hierarquia militar, ou por crise moral mesmo, após verem seus ideais sendo traídos. E assim foi dado fim à utopia revolucionária anarquista na Espanha, matando a revolução e resgatando e consolidando o regime liberal burguês da república. Enquanto a crise interna derretia o bando republicano na Catalunha, os nacionalistas aproveitam para avançar contra Biscaia, totalmente fragilizada pelo bloqueio marítimo e pelos bombardeios. E em um mês, eles conseguem capturar a capital Bilbao, e pouco tempo depois terminam de capturar toda a província. Com a captura da Biscaia, cai o último bastião basco, e agora todo o território do País Basco está nas mãos dos nacionalistas. Alguns poucos soldados bascos continuaram lutando no fronte do norte, na Cantábria e nas Astúrias. Porém agora eles estavam totalmente desmoralizados e desanimados. Nessa batalha, inclusive, o general nacionalista Emílio Mola morreu em um acidente aéreo no dia 3 de junho, pouco antes da tomada de Bilbao. No fronte central, os republicanos resolvem fazer 2 grandes ofensivas para tentar retomar a iniciativa. A ofensiva de Segóvia, onde eles avançam e tentam capturar a cidade de Segóvia, tentando também usar de bombardeios aéreos para fragilizar as linhas nacionalistas. Porém, os nacionalistas têm muita superioridade aérea e a ofensiva republicana dá errado. E tentam também a ofensiva
ofensiva de Brunete, para tentar flanquear os nacionalistas posicionados nas bordas de Madrid. Eles até conseguem pegar os nacionalistas de surpresa e fazer grandes avanços, porém os nacionalistas lançam um contra-ataque e conseguem expulsar os republicanos de Brunete. No norte, os nacionalistas continuam empurrando os republicanos da Cantábria e fazem uma ofensiva pesada para capturar sua capital, Santander, e conseguem mais uma vitória arrasadora contra os republicanos, que tiveram que recuar todos para as Astúrias. No Aragão, os republicanos tentam tomar a iniciativa fazendo duas ofensivas quase ao mesmo tempo, uma em Huesca, que foi rapidamente derrotada pelos nacionalistas, e outra em Albarracín, para tentar flanquear Teruel, onde ambos os lados arrastam a batalha por quase um mês, e no fim, os nacionalistas conseguem se defender dos republicanos. E depois disso, os republicanos fazem uma ofensiva pesadíssima contra Zaragoza, onde eles conseguem uma grande vitória e capturam e seguram a cidade de Belchite. Porém, eles demoram muito e isso dá tempo dos nacionalistas se reforçarem e conseguirem segurar o avanço republicano contra Zaragoza. Os republicanos continuam insistindo e fazem mais uma ofensiva, dessa vez a Sabiñánigo, e conseguem cercar a cidade e capturar alguns outros territórios. Porém, os nacionalistas não se rendem e pouco mais de um mês depois conseguem furar o cerco e impedir a queda da cidade. Nos mares, acontece a Batalha do Cabo Cherchell, onde um navio de guerra nacionalista vai atrás de 2 navios mercantes republicanos, escoltados por 9 navios de guerra republicanos, e consegue afundar os 2 navios mercantes e escapar sem ser afundado por nenhum dos 9. Enquanto tudo isso acontecia, os republicanos estavam cada vez mais encurralados no norte, e os nacionalistas fazem sua última ofensiva na região contra as Astúrias, onde eles atacam a região de todas as direções, e os republicanos até tentam se segurar o máximo que podem, mas estavam cercados sob bloqueio naval, em minoria numérica, e sendo bombardeados pelo poderio aéreo superior que os nacionalistas tinham. O máximo que eles duram é um pouco menos de 2 meses, quando os nacionalistas finalmente capturam Gijón, encerrando assim a frente do norte. Essa queda que eles tiveram para os nacionalistas do norte foi terrível para a resistência do lado republicano, porque as forças nacionalistas que estavam ocupadas ali agora podiam ser realocadas em outras frentes, e eles ainda não tinham conseguido nem capturar uma grande cidade no Aragão e nem aliviar a pressão em Madrid. No Aragão, os republicanos, completamente pressionados pela derrota no norte, iniciam uma grande ofensiva contra a cidade de Teruel, onde, lutando em maioria absoluta de 4-1, e num dos invernos mais frios que a Espanha já havia passado nos últimos anos, eles conseguem capturar a cidade de Teruel antes do fim do ano. Essa foi a primeira grande cidade que os republicanos tinham perdido para os nacionalistas, que eles conseguiram tomar de volta, e uma cidade de altíssimo valor estratégico. Essa vitória dos republicanos em Teruel foi grande o suficiente para mexer com a moral dos nacionalistas, mas não foi grande o suficiente para aliviar a pressão sobre si mesmos. Os nacionalistas estavam planejando uma segunda ofensiva contra Guadalajara, perto do Natal de 37, porém eles cancelaram e fizeram uma mudança de planos, para ao invés disso irem em peso em direção a Teruel. E em janeiro de 38 eles fazem uma contra-ofensiva gigantesca para retomar a cidade. Essa segunda parte da Batalha de Teruel foi uma das maiores e mais sangrentas batalhas da Guerra Civil, e os nacionalistas conseguem retomar a cidade no dia 22 de fevereiro de 38. No Mar de Múrcia acontece a única grande batalha naval da guerra, a Batalha do Cabo de Palos, onde 2 frotas, uma nacionalista e outra republicana, se encontraram por acaso no meio da madrugada. E mesmo em minoria, os nacionalistas vão para cima da frota republicana, mas dessa vez eles acabam sendo derrotados, tendo um cruzador pesado afundado e tendo que recuar. Também em março, com a queda dos republicanos em Teruel, agora os nacionalistas que retomariam a iniciativa, iniciando a ofensiva do Aragão. A ofensiva começa com uma chuva de bombardeios aéreos, seguido de ataques dos nacionalistas por 3 direções diferentes. A primeira na margem direita do Ebro, com os mouros e africanistas comandados pelo Juan de Agüe, que iriam realizar o ataque partindo de Zaragoza pelo eixo centro-sul. A segunda com regulares nacionalistas de Navarra, comandados pelo Solchaga, que também partiriam de Zaragoza e Huesca, só que pelo eixo leste para cortar para nordeste pelo vale do rio Segre, em direção aos Pirineus, na fronteira com a França. E a terceira pelos voluntários italianos, que partiriam de Teruel pelo eixo sudeste para capturar pontos na província de Valência. As 2 primeiras foram extremamente bem sucedidas em seus ataques e rasgaram completamente as linhas de defesa republicana. Esmagaram qualquer esboço de resistência que os republicanos tentaram fazer, retomaram a cidade de Belchite e em pouquíssimo tempo tomaram a cidade de Caspe, Gandesa, Monzón, Lérida, cercaram e espremeram forças republicanas no Bolsão de Bielsa contra os Pirineus na fronteira com a França e, mais importante, chegaram em Vinarós no dia 15 de abril, na costa do Mar Mediterrâneo, e ainda capturaram Amposta para engrossar a linha do cerco, cortando de vez a zona republicana em 2 e isolando Barcelona de Valência e Madrid. Depois dessa vitória devastadora dos nacionalistas que capturou quase todo o Aragão, os nacionalistas ainda fazem a ofensiva do Levante, onde as forças italianas de Teruel, que haviam demorado um pouco, finalmente chegam e se juntam às forças nacionalistas
e fazem mais uma gigantesca ofensiva em direção a Valência, no qual eles até conseguem conquistar a cidade de Castellón de la Plana, mas são parados pelos republicanos e não conseguem avançar contra Valência. No sul, os nacionalistas sob o comando de Sariquei Quepuriano também fazem uma grande ofensiva no Bolsão de Mérida, para conquistar uma região lá que era vulnerável para eles, e impedir os republicanos de tentarem agressivar no sul para tentar isolar também os nacionalistas de Sevilla para retribuir na mesma moeda o cerco da Catalunha. E eles também saem vitoriosos ali e conseguem massacrar as forças republicanas e capturar a cidade de Dom Benito. Vendo que os nacionalistas estavam distraídos tentando avançar contra Valência, os republicanos, sob o comando de Vicente Rojo e Juan Modesto, fazem uma ofensiva gigantesca na retaguarda nacionalista na Catalunha. E nisso iniciam a maior batalha da Guerra Civil e maior batalha da história de lutar em solo espanhol, a Batalha do Ebro. O plano republicano era ir com tudo para cima dos nacionalistas, atravessando o rio Ebro e capturando Gandesa para aliviar a pressão em cima de Valência. Possivelmente até romper o cerco, e assim mostrar força para o mundo, mostrar para o mundo que a guerra ainda não tinha acabado, para quem sabe talvez o Reino Unido e a França irem ao resgate da República. No dia 25 de julho, a Batalha do Ebro começa com dezenas de milhares de republicanos cruzando o rio em botes, cordas, barcadas improvisadas e até nadando. E a manobra deles deu certo e pegou o comando nacionalista desprevenido, porque eles atacaram de surpresa no meio da madrugada, e conseguem capturar cidades como Ascó e Mora del Ebro, e pressionam Gandesa em um meio cerco. Após o susto, Franco reorganiza rápido as linhas nacionalistas e não permite nenhum recuo, mais nenhum passo para trás. Então endurece as defesas de Gandesa e contra-ataca os avanços republicanos. Os republicanos também tentam cruzar o rio Ebro ao sul para capturar Amposta, porém eles são massacrados pelos nacionalistas que defendem duramente suas posições lá. Os republicanos então endurecem suas linhas e tomam posições na Serra de Pândolos e Cavades, transformando a batalha em uma guerra de desgaste em trincheiras, uma máquina de moer gente. Todo o mês de agosto e de setembro da Batalha do Ebro se resumiram em os nacionalistas fazerem um ataque às linhas republicanas para só conseguir conquistar alguns poucos metros de terra, e os republicanos fazerem o mesmo em outra frente e ficar nisso infinitamente. E os dois lados viviam a tensão não apenas da batalha, como também do clima geopolítico que pairava sobre os ares. Os italianos do lado nacional e os voluntários das Brigadas Internacionais Republicanas estavam começando a serem retirados dos frontes e serem mandados de volta aos seus países. Os ventos da política internacional sussurravam uma nova guerra mundial prestes a começar. A Alemanha nazista anexou a Áustria, que era uma grande aliada da Itália. Isso fez o lado nacionalista ficar pressionado, porque se os dois países ali racham um contra o outro, acabou a ajuda para o bando nacional na Espanha. Porém, o choque maior mesmo aconteceu contra o lado republicano. Os republicanos tinham a esperança de que França e Reino Unido iriam eventualmente entrar com apoio a eles, com medo de os nacionalistas ganharem e nisso haver um aliado da Alemanha cercando a França. Porém, depois do Acordo de Munique, onde as democracias liberais traíram e entregaram a Tchecoslováquia, um próprio aliado deles, para os nazistas, isso caiu como um balde de água fria nas esperanças republicanas de ser salva pelas democracias liberais. E então meio que começou a cair a ficha de que eles já perderam a guerra. E não tinham mais como eles resistirem aos nacionalistas. Com a retirada dos soldados italianos e das brigadas internacionais, os republicanos foram com tudo pra cima no Ebro, inclusive usando o pouco que tinham de arsenal aéreo para contestar a supremacia da aviação nacionalista, e com isso sofrendo baixas pesadíssimas e destruindo o pouco que restava de aviação de guerra dos republicanos. Os republicanos passaram boa parte da batalha tomando chuva de aço da aviação nacionalista, mas seguiam implacáveis em suas posições, com várias técnicas de rearranjo rápido da logística e infraestrutura. A desorganização, que tinha sido um problema endêmico deles durante toda a guerra, parecia ter sido finalmente superada. Os republicanos ainda seguram suas posições no Ebro e mantêm a posição em Gandesa por todo o mês de outubro. Até que no final do mês de outubro e na primeira metade de novembro, os nacionalistas lançam um contra-ataque pesado com quase 200 mil homens e conseguem romper as linhas republicanas, capturando pontos estratégicos e empurrando eles para trás, fazendo os republicanos abandonarem suas posições no Ebro. Nessa derrota arrasadora que eles sofreram no Ebro, eles deixaram uma porrada de equipamentos para trás e ficaram totalmente indefesos e vulneráveis na Catalunha. O choque que os nacionalistas causaram aos republicanos pela facilidade com qual eles botaram eles na linha no Ebro em só algumas semanas de contraofensiva foi um choque tão grande que desmontou eles completamente e deixou todos eles de joelhos. E perto da virada do ano, vendo o quão exausta e enfraquecida e de joelhos estava a resistência republicana depois da derrota do Ebro, os nacionalistas avançam e fazem a ofensiva da Catalunha. E eles marcham sobre a Catalunha e os republicanos parecem que nem querem mais resistir. E vão cedendo, recuando, e os nacionalistas avançam, capturam Tarragona, quase sem resistência, avançam mais a fundo, quase sem resistência, e os republicanos vão cedendo, não vão resistindo, até que eles entram até em Barcelona, que cai nas mãos dos nacionalistas.
quase sem nenhuma resistência, e hasteiam a bandeira bicolor da Espanha de sempre com a ave franquista em plena cidade que foi a capital da Revolução Anarquista e do regime de autogestão da CNT. O povo local sentiu medo e se escondeu enquanto o batalhão de Franco entrava em Barcelona, mas todos os setores pró-Franco que por anos estiveram reprimidos ali foram saindo, dando as caras, até que em alguns dias depois da queda, para ser mais cruel e desmoralizante para a resistência republicana, Franco realiza desfiles militares dentro de Barcelona e é aclamado por multidões de pessoas desses setores que antes eram reprimidos, indo comemorar a vitória nacionalista. Os republicanos tentam um ataque desesperado no sul, em Peñarroya, para tentar distrair os nacionalistas da Catalunha, porém falham miseravelmente. E os nacionalistas continuam marchando e marcham até os Pirineus, ocupando toda a Catalunha de uma só vez, terminando assim à frente da Catalunha. E na Menorca chega até a acontecer uma insurgência dos oficiais e até do povo contra a resistência republicana, dando um golpe no governo local para os nacionalistas desembarcarem na ilha no dia seguinte. E quase que o mesmo acontece em Cartagena, na costa de Múrcia, onde o povo e os oficiais também se insurgem lá e tentam favorecer um desembarque dos nacionalistas para tomar a região, porém os republicanos conseguem interceptar em Cartagena. E essas insurgências desmoralizantes e espetáculos que aconteciam nos próprios bastiões republicanos foram verdadeiros tapas na cara da resistência republicana, porque como elas estavam vindo de dentro e de modo espontâneo, começou-se a criar um climinha chato de que insistir com a república e resistir à dominação dos nacionalistas não era nem sequer a vontade popular da Espanha, a vontade das bases, da Espanha oprimida, da Espanha real sem ser a Espanha definida pela classe dominante. E isso começou a acender o sinal de alerta na resistência republicana sobre a possibilidade de eles serem derrubados a qualquer momento pelo próprio povo. E nesse ponto da guerra, os republicanos estavam no seu limite. A essa altura, os nacionalistas estavam com momentum, com quase 5 vezes mais homens, com um exército mais bem treinado, mais disciplinado e leal, com mais coesão interna, com mais equipamentos, mais tanques, superioridade aérea, infraestrutura menos danificada, haviam capturado o principal polo industrial, e os republicanos estavam acuados, desmoralizados, haviam perdido o ímpeto revolucionário porque Stalin enterrou ele para resgatar a burguesia liberal, estava umbilicalmente dependente do apoio da União Soviética, e como se isso tudo não bastasse, a União Soviética estava começando a retirar o seu apoio ao bando republicano. Isso porque ela estava pensando em, por ironia do destino, fazer acordo justamente com os nazistas. Os republicanos sabiam que sem o apoio soviético eles seriam engolidos pelos nacionalistas. E meio que também já estavam flertando com a ideia de se entregar logo para os nacionalistas, até mesmo antes da queda da Catalunha. Depois dessa queda eles não conseguiam mais pensar em outra coisa. Porém, os comunistas e stalinistas queriam continuar lutando. Então o general republicano Sigismundo Casado, ligado aos interesses burgueses liberais, deu um golpe e começou uma mini-guerra civil dentro da guerra civil, contra os comunistas stalinistas, onde os dois traíram um ao outro e os stalinistas foram massacrados pela própria burguesia liberal que eles mesmos haviam resgatado, e haviam traído a própria revolução para proteger. Tudo isso para no final, essa mesma burguesia liberal ir rastejando para se entregar para Francisco Franco, para tentar chegar a um acordo de paz que pelo menos livrasse o próprio rabo, para no final o Franco ainda ignorar o pedido de paz. E isso tudo que eles fizeram só serviu para revelar que os republicanos haviam colapsado internamente e estavam totalmente entregues. E assim, nem o próprio rabo eles conseguirem livrar, porque os nacionalistas fazem uma última ofensiva, capturam Madrid, Valência e engolem tudo que restava da república em menos de uma semana, numa capitulação completa e incondicional do outro lado, dando fim à Guerra Civil Espanhola. Um ditado popular diz que a Espanha é o país mais forte do mundo, porque está sempre tentando destruir a si mesma e nunca consegue. Das últimas 10 guerras da Espanha, 8 foram contra si mesma, e essa última foi a mais brutal de todas. Cerca de 500 mil de pessoas morreram devido à Guerra Civil Espanhola, e mais outro 500 mil de pessoas fugiu. A maioria absoluta desses mortos eram envolvidos, ou seja, soldados e alvos políticos de perseguição. O que do mesmo jeito é bem triste, pra falar a verdade, porque mesmo não tendo aquela mística do civil inocente, eles por outro lado têm a memória profanada e são desumanizados até hoje pelos defensores do lado oposto por terem lutado do lado que eles lutaram. Mesmo isso não querendo dizer nada sobre a ideologia ou a visão de mundo deles, porque muito soldado ali era forçado a lutar. Fora os mortos, a Guerra Civil também trouxe devastação material, infraestrutura destruída, falta de recursos e fuga de cérebros, com pessoas inteligentes e capacitadas que poderiam ser úteis nessa reconstrução da Espanha sendo exiladas ou fugindo da Espanha. Isso também contando apenas as vítimas da guerra e pela guerra, sem contar as vítimas da ditadura que foi implementada ao final da guerra, porque sobre os escombros dessa nação destruída, o bando nacionalista, lado vencedor da Guerra Civil, forma um governo, com o general Francisco Franco virando o caudilho/ditador da Espanha.
ao qual ele governaria para sempre até sua morte, aos 83 anos. Várias outras pessoas que não se envolveram na guerra morreram depois na ditadura de Franco, vítimas de perseguição política. E isso tudo que aconteceu na Guerra Civil Espanhola acabou sendo só um pequeno prelúdio do que veio a acontecer em todo o mundo, porque 5 meses depois começa a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa boa do regime de Franco, se é que dá pra chamar assim, é que ele pelo menos não arrastou a Espanha para a Segunda Guerra e livrou o próprio país de um desastre muito maior. Mas isso meio que também salvou o próprio regime dele de ser derrubado junto com os nazistas e fascistas ao final da Segunda Guerra, então é elas por elas. A ditadura franquista é dividida em 2 períodos. O primeiro período foi quando a ditadura foi realmente uma ditadura, onde Franco fez um governo altamente autoritário e perseguiu brutalmente a oposição para consolidar o regime. E nesse período, a Espanha simplesmente foi isolada do mundo pelo fato de Franco ter se aliado a Hitler. E nisso teve que adotar uma economia autarquista para tentar se segurar na autossuficiência. Só que a Espanha era atrasada demais para conseguir se segurar numa autarquia. Ficou sendo tipo uma Cuba da Europa, isolada e sob embargos. E então veio o segundo período, que ficou conhecido como o Milagre Econômico Espanhol, onde o Franco reatou a amizade com o Ocidente, colocou os tecnocratas da Opus Dei para comandar a economia, e nisso houve um investimento pesado em industrialização e desenvolvimentismo da Espanha, com a ajuda do investimento ocidental, o que puxou o país para o primeiro mundo. E com isso, a Espanha conseguiu voltar a figurar entre as potências, integrando um só bloco político-econômico com as potências ocidentais. Depois da queda da ditadura, a Espanha voltou a ser uma monarquia parlamentar, ou seja, lá tem rei, rainha, príncipe, princesa, igual a Inglaterra. Depois da morte de Franco, a própria elite do regime, que o próprio Franco designou como sendo seus herdeiros, teve que desmontar o franquismo enquanto ideologia com urgência, porque a própria direita entrou em crise, e se eles não se desapegassem da figura do Franco, eles iriam sucumbir junto. Nisso, a Espanha passou para a transição democrática como uma espécie de paliativo para evitar uma convulsão social violenta. Só que o franquismo nunca morreu na Espanha, e grupos de direita radical até hoje são extremamente nostálgicos do regime de Franco. E hoje, a direita espanhola é dividida entre esses grupos radicais, que são abertamente nostálgicos ao Franco, e a direita moderada, que é a dominante e que não é nem nostálgica, nem é energicamente condenadora ao regime de Franco. Mas o que aconteceu com cada subfacção ao final da Guerra Civil? No bando nacional, os carlistas e os falangistas, que eram mais puristas e contra a unificação dos partidos, ficaram a ditadura inteira sendo opositores de Franco. Os carlistas queriam a volta dos fueros, autonomias e respeito aos regionalismos. E os falangistas queriam várias reformas sociais anticapitalistas, reforma agrária, estado sindical, etc. Só que os dois ficaram totalmente a reboque do Franco e o Franco traiu ambos os dois grupos. Traiu os carlistas, reprimindo sim os regionalismos e não escolhendo o presidente do ramo carlista para suceder a monarquia espanhola, e traiu a falange espanhola, não implementando nenhuma das reformas sociais que eles reivindicavam e simplesmente se apropriando do nome do partido e esvaziando ele do conteúdo revolucionário anticapitalista e fazendo ele passar a ser só um partido personalista que girava em torno da figura do Franco. Essas duas traições liquidaram os dois grupos. Hoje os carlistas são fragmentados e são muito mais grupos folclóricos sem nenhuma influência real na Espanha, e os falangistas também são fragmentados e ainda tiveram seus símbolos apropriados pela extrema-direita genérica. As subfacções do lado republicano foram completamente varridas do mapa na vida pública da Espanha durante a ditadura de Franco. Depois da ditadura e até os dias de hoje, nenhuma delas se recuperou ao que eram antes da Guerra Civil. Menos os bascos e catalães. Os regionalismos basco e catalão foram perseguidos durante a ditadura, mas hoje seguem sendo bem fortes. Mas o anarquismo, que tinha uma longa tradição na Espanha, foi esmagado e toda a tradição anarquista foi perdida e nunca mais voltou a ser nada próximo do que foi um dia. Os comunistas também foram varridos do mapa, tentaram fazer uma resistência guerrilheira, mesmo o próprio Stalin determinando a eles que a resistência guerrilheira deveria ser desmantelada, mas eles insistiram e foram esmagados do mesmo jeito. Hoje eles ainda existem, mais ou menos, mas são grupelhos nanicos e totalmente descaracterizados ideologicamente. O partido stalinista deixou de ser stalinista e hoje vive castrado e a reboque de coligações com esquerdas aliadas do próprio imperialismo que acolheu o Franco, enquanto que o stalinismo enquanto ideologia caiu em total descrédito até entre os próprios comunistas da Espanha. E o partido trotskista acabou. O republicanismo e antimonarquismo até existe e até é bem popular, mas é uma reivindicação totalmente secundária e toda a esquerda republicana espanhola é bastante tolerante com a monarquia. E a esquerda não radical, chamados socialistas, é até bem fortinha e chegou a ser eleita e formar governo várias vezes na Espanha pós-Franco, mas também foi totalmente descaracterizada. Hoje em dia não é mais aquela força política de massas, mobilizações populares que luta por reformas sociais. É uma esquerda liberal woke, ligada à classe média e ultra aliada ao imperialismo que acolheu o Franco. A vitória do Franco foi tão completa que mesmo após a sua morte, todo o espectro político que emergiu e que ainda é vigente na Espanha foi moldado em torno dele. E seu papel até hoje é controverso, porque de certa forma Franco cumpriu
cumpriu tudo aquilo que o lado nacionalista se propôs a entregar para a Espanha. E realmente entregou, com a ditadura, uma pátria una grande e libre. Claro, dentro do sentido que eles deram essas palavras. A controvérsia e a razão de polarização não vai por uma linha de negar que Franco cumpriu o que prometeu, mas mais por uma linha de que, será mesmo que esse cumprimento foi o que queríamos? Será que isso foi bom? E a que custo isso tudo foi cumprido? Ou seja, tanto para o bem quanto para o mal, e tanto para um lado quanto para o outro, as sequelas da Guerra Civil ainda são bem visíveis no país e mudaram a Espanha para sempre.